Oi. Boa noite a Peraí, todos. peraí que tá entrando ainda. Tá entrando ainda? Agora foi. Boa noite. Boa noite a todos. Então, que nós possamos, nesse momento, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos nessa noite. E eu agradeço o convite do nosso irmão André, agradeço a presença da nossa irmã Elke, do nosso irmão Calixto. Então, que Jesus possa nos intuir a todos nós, para que possamos estabelecer esse diálogo fraterno, no qual todos nós podemos sermos beneficiados. Nós escolhemos fazer alguns apontamentos do livro Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Ney Lúcio. Gostaria de, antes de comentar, de iniciar a live, gostaria que a El, que o Calistinho fizesse sua apresentação, fizesse algum comentário. Aí eu já começo falando um pouquinho desse livro. Boa Boa noite, noite, Elke. gente. Boa noite, Cícero. Boa noite, Calixto, amigos queridos. É uma satisfação a gente poder se reunir ainda aqui de modo remoto, né? Porque a gente sente saudade. Saudade da companhia dos amigos, saudade do trabalho espírita, saudade de falar sobre espiritismo, né? E o tema da noite bastante feliz, porque falar de Jesus sempre melhora a gente, né? Então, que sejamos companheiros nessa live, que Jesus nos abençoe e que a espiritualidade bendita conosco participe, porque é esse o nosso desejo, né? Queria agradecer o convite dos amigos queridos aí, do Calixto e do Cícero, e dizer que estou à disposição da espiritualidade e dos amigos todos, tá bem? Calixto? Boa noite, boa noite, Cícero, boa noite, André, boa noite a todos os que estão nos assistindo, que nós possamos aqui realizar um bom trabalho sob as bênçãos de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Assim Então, como seja. eu falei, nós escolhemos o livro Jesus no Lar e gostaríamos de fazer alguns apontamentos, algumas reflexões, e gostaria que os irmãos que nos acessaram também fizessem seus comentários, seus questionamentos, e, na medida do possível, nós vamos respondendo. Nesse livro, Jesus no Lar, ele narra as reuniões de Jesus com os seus apóstolos na casa da sogra de Pedro, onde Jesus, para falar para aquele povo humilde, utilizava de linguagem simples, citando exemplos do dia a dia, para que eles pudessem compreender os seus ensinamentos. E esse livro também nos ajuda muito da forma que é tratada essas reuniões, para que nós também possamos compreender o mestre. Já no prefácio, que é feito pelo Espírito Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico, ele diz assim, que para a maioria dos estudiosos, Jesus é apenas um personagem da história que veio mudar o rumo dos acontecimentos políticos do mundo. E nós lembramos que antes de Jesus reencarnar, o povo judeu já aguardava a vinda de Jesus, porque os profetas, que eram os médios daquela época, já anunciavam a sua vinda. Porém, o povo judeu aguardava o Messias guerreiro, com seu exército, para para libertá-los do jugo romano. Diz também que, para muitos teólogos, Jesus é apenas um objeto de estudo nas letras sagradas, dando um novo rumo à interpretação da fé. Para muitos filósofos, Jesus é uma forma, é um centro de polêmicas infindáveis. Como nós lembramos os fariseus da época, que ficavam horas e horas discutindo o sentido da palavra, a forma da palavra, sem, no entanto, nada fazer em prol de seus semelhantes e nem em prol de si mesmo. E diz também que para muitos
a multidão de crentes inertes, Jesus é um benfeitor providencial de todas as horas. Então, nós muitas vezes somos esses crentes inertes, que queremos que Jesus resolva todos os nossos problemas, nos cura das enfermidades, das aflições, do sofrimento, sem, no entanto, que nós façamos nada para isso. Queremos que resolva todos os nossos problemas. Mas, pela grandeza da Boa Nova, nós vamos percebendo que Jesus é muito mais do que isso. Então, Jesus é o renovador da vida de cada um de nós. Certamente, o convite de Jesus há mais de 2000 anos é para que cada um de nós façamos aquela busca interior e resgatemos o homem novo, a mulher nova que resiste em nós. Então, o Evangelho de Jesus, para todos nós, se nós o seguirmos, é um manual de bem viver, para que nós possamos tornar os nossos fardos, às vezes bastante pesados, em fardos mais leves. Então, mais ou menos na introdução, o Emmanuel aborda esse aspecto. Mas eu queria também ouvir a opinião da nossa irmã Elke e do irmão Calixto. Sim. O que impressiona em toda e qualquer religião e em todos os tempos é a amplitude do alcance das ideias de Jesus, né? Você vê que o Cícero começa a falar do livro e fala onde Jesus alcança os teólogos, onde Jesus alcança o legislador, onde ele alcança todo o macro, toda a coletividade. Mas quando você analisa os ensinamentos de Jesus, a Boa Nova, você traz ela para a sua individualidade. Ele é o transformador da vida de cada um. A sua abrangência é macro, é coletiva, alcança todos os povos, alcança, né, todas as classes, todos os entendimentos científicos, filosófico, religioso, alcança. Mas a Boa Nova, o Evangelho de Jesus, ele vem direto na nossa individualidade, na transformação do ser que nós somos, né? Então, a gente observa que o Evangelho não foi aplicado sobre uma multidão, né? No livro de Neio Lúcio, ele é aplicado através de histórias bastante simples, e é interessante que vocês leiam, chamam Jesus no Lar, traduzindo os ensinamentos de Jesus de um modo que todos pudessem compreender, né? Do mais simples ao mais ignorante, ainda no sentido da palavra, pudesse compreender a Boa Nova. E aderir à Boa Nova, aderir às ideias de Jesus é o grande desafio de nós, que ainda temos muito do homem velho em nós, não é? Aderir aos seus ensinamentos, compreender que ele é um modelo a ser imitado, porque de nós produzimos ainda muito pouco, é uma delicadeza na vida de nós, né? E no livro Jesus no Lar, em uma das lições, ali do comecinho, né? Eu me lembro bem, Jesus falava que a gente precisa, antes de receber os novos ensinamentos, purificar o vaso. Eu acho que ele ensina através de um leite de cabra, de uma mulher, não era alguma coisa assim? De uma mulher que vendia leite de cabra. Alguma coisa assim. E ele falava assim, ele ia perguntando como que era a prática dela, e ela falava, não, o vaso que vai receber o leite precisa ser muito bem limpo, porque senão ele azeda todo o leite, e aí não tem serventia para ninguém. E lá, ele falava que, lá nessa lição, Jesus dizia que nós precisamos purificar o vaso que nós somos, porque os novos conhecimentos, como que eu vou dizer, são consumidos pelos velhos hábitos. Então, não adianta a gente ter acesso ao todo o Evangelho de Jesus, o esmiuçado que a doutrina espírita faz a respeito, se nós não nos renovarmos, porque senão vem o conhecimento novo nos nossos hábitos velhos e não acontece a renovação, eles são consumidos sem promover essa renovação. Então, isso é bem interessante, não é, Calixto? Que apesar da abrangência de todas as áreas que Jesus alcança com seus ensinamentos, ele reflete na individualidade, e a construção do reino de Deus se faz através da individualidade. Não é interessante, Calixto? É verdade. O que me chama a atenção
nessa introdução, porque, assim, qualquer um que esteja alheio a Jesus, né, a gente pode compreender. Mas nós que estudamos Jesus, lemos o seu Evangelho, não é aceitável que nós somente recorramos a ele quando nós estamos em dificuldades, nas crises, né? Porque ele fala lá na introdução, ou no prefácio, o Emmanuel fala das crises, né? Então, quando nós estamos em crise, nós recorremos a Jesus. Ou seja, nós, os seus ensinamentos, as suas palavras, elas são muito bonitas, mas não são realizáveis, como a Elke falou, individualmente. Nós achamos que tudo é para o nosso semelhante, não para nós, naquele momento. E nós, quando precisamos, aí então nós recorremos a ele. Então, essa renovação, ou esse ser renovador que é Jesus, ele precisa estar a todo instante em nós. É quando, por exemplo, nós falamos, no Centro Espírita, nos referindo à mediunidade, que nós não podemos ser médiums só naquele instante. Nós devemos ser médiums 24 horas com Jesus, né? Então, ou seja, nós precisamos voltar às nossas sensibilidades para o que nos ensina Jesus, pensando em atender o nosso próximo, seja em que circunstância for, de que modo for, esteja ele encarnado ou desencarnado. Então, nós não podemos deixar ninguém de fora, né? E precisamos agir, porque lendo o livro, nós vamos vendo assim, que as lições, elas estão calcadas nas ações, não nas palavras. As palavras são muito boas porque nos ensinam, mas as ações falam muito mais alto, as boas ações falam muito mais alto em nosso favor. Então, esse livro é muito interessante, porque fala do Evangelho no lar, ou seja, o primeiro Evangelho no lar foi na casa do Simão Pedro, ou da sogra dele. Ali é uma confusão, né? Porque ele fala inicialmente na casa de Simão, mas está ali também a sua sogra, não sei, eu não divisei bem se é na casa do Simão ou da sogra dele. Mas também isso não importa, isso é só um detalhe, não é? Então, o primeiro evangelho no lar se travou ali, ou se deu, né, ali na casa do Simão Pedro, com ninguém mais, ninguém menos, né, do que Jesus. Jesus era o protagonista daqueles ensinamentos. Ele estava ali junto dos seus companheiros, né, daqueles que ele elegeu para segui-lo, né, e para difundir, acima de tudo, a Boa Nova. Ele estava ali ensinando. E nós vamos vendo, porque quando nós falamos dos apóstolos, que depois se transformaram em discípulos, coisas desse tipo, né? Nós pensamos assim, eles eram todos elevados, todos estavam numa condição muito superior à nossa, né? Naquele momento, não era bem assim. Então, lendo o livro, como disse a Elke, vamos ler o livro. Lendo o livro, a gente vai percebendo as dificuldades que eles tinham são as nossas, né? As nossas atuais eram as deles naquele tempo. E acreditamos, né, que muitos deles superaram, com o passar do tempo, essas dificuldades. Até porque trabalharam bastante naquele primeiro momento para a consolidação da Boa Nova, do Evangelho de Jesus, né? E passaram por muitas dificuldades, passaram por muitos entraves, correram risco de vida imediatamente, depois, com o tempo, muitos sucumbiram, mas trabalharam com denodo, né? Trabalharam com bastante afinco para que as palavras de Jesus, os seus ensinamentos, se consolidassem. Num primeiro momento, eu gostaria de falar. É por isso que é importante, né, dentro do que vocês falaram, é por isso que é importante nós trazermos Jesus para o nosso ambiente familiar, para que ele possa nos ajudar a controlar as paixões,
corrigir as maneiras e inspirar as nossas palavras no dia a dia. Então, nós vamos percebendo, nós escolhemos o título Jesus, modelo e guia, porque tem uma questão do livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, que diz, o Kardec questiona os espíritos, qual o espírito mais evoluído que reencarnou entre nós? Os espíritos superiores respondem assim, Jesus, e que deverá ser nosso modelo e guia, a nossa referência, o nosso exemplo, né? E aí, já tem uma questão aí do nosso irmão Luiz, não sei se é eu que vai querer responder, o Calixto. Qual que é o questionamento do nosso irmão Luiz? Vamos lá. Modelo e guia, diz o nosso amigo Luiz, que diz que é nosso amigo. E eu acredito. Mas isso não significa perdermos nossa identidade, correto? Visto que, às vezes, deixamos de viver nossas vidas querendo ser cópia de outra pessoa, o que nos descaracteriza. Então, ô Luiz, eu não queria estragar aí o barato, mas era melhor que a gente se descaracterizasse mesmo. No momento evolutivo que nós estamos nesse modo de transformação do ser que somos. Nós iniciamos falando disso, não é? Nós estamos deixando de ser o homem velho, enraizado nas suas dificuldades, nos seus defeitos, na sua maldade, porque a maldade ainda habita muito em nós, e nós desejamos nos transformar num homem novo, com novas atitudes, com a bondade como norte, não é? E o modelo, a espiritualidade foi muito feliz na resposta, porque não deu alternativa. Qual é o modelo e guia? É Jesus. Jesus, quando na casa eu acho que é na casa de Pedro, porque no começo do livro ele pede autorização, não é? Olha a delicadeza de Jesus, que na casa de Pedro, sendo o maior de todos nós, diz para o Pedro que a paz do mundo começa em casa, ou alguma coisa nesse sentido, e que o evangelho deveria ser aplicado ali, e pede ordem para Pedro. E Pedro diz, seja feita a sua vontade, Senhor. Não é assim? Olha a grandeza de Jesus. Isso só para ilustrar quem é o nosso modelo. Nosso modelo não é qualquer pessoa que nos descaracterizaria de uma coisa pequena para outra coisa pequena. Não, a intenção de Jesus, como modelo e guia, é elevar o ser que somos, é transformarmos em pessoas melhores, né? E é importante que a gente observe isso, porque isso que o Luiz está falando é um traço de orgulho. Nós temos orgulho da nossa personalidade, que ainda é muito prejudicada, muito prejudicada. Nós temos Jesus como modelo e guia, e sem alternativas. A espiritualidade afirma Jesus, e ele deverá ser o modelo. Tomara a gente se descaracterize e caracterize como Jesus, né, Luiz? Deus ajude. E só antes do Carlos falar, só complementando também, nós muitas vezes achamos Jesus muito distante para nós compararmos o que Jesus faria numa situação como essa. Mas aí nós podemos nos espelhar naqueles irmãos que já compreenderam Jesus, né? O que faria Chico Xavier numa situação dessa? O que faria Madre Teresa, né? Irmã Dulce, né? O que faria Francisco de Assis numa situação dessa, que já compreendeu os ensinamentos de Jesus? O que faria Paulo de Tarso numa situação dessa, né? Então, nós vemos que a referência maior é Jesus, mas embora o nosso entendimento ainda seja miúdo, mas nós podemos espelhar naqueles que já compreenderam. O que faria seu Calixto, né? Dona Iracema. Então, nós temos que ter... a meta é Jesus, né? E devagarzinho nós vamos... Como ele disse, vocês farão o que eu fiz e muito mais. Calixto? Então, você falou, por exemplo, do Paulo, né? O Paulo, ele dizia assim, já não sou eu mais quem fala é o Cristo que habita em mim. Ou seja, o próprio Paulo, que foi o maior divulgador do cristianismo, ele o que falava dentro dele eram os ensinamentos de Jesus. Porque quando nós falamos
modelo e guia, nós não falamos Jesus o homem, né? Aquele ser. Nós não queremos colocar uma túnica, né? Deixar os cabelos crescerem, no meu caso, né? Eu ia ter que botar uma peruca. Um pouquinho mais difícil, né, Calixto? Então, andar de sandálias ou descalço, né? Há pessoas que, querendo imitar o Cristo, se caracterizam como tal, mas não é esse o caso. É a filosofia Jesus, né? Então, a sua filosofia é o nosso modelo, é o modelo a ser seguido. Como a Elke falou, como você falou, Cícero, nós temos que nos mirar nos exemplos de espíritos superiores, tal como o Chico, como a Madre Teresa, enfim, todos esses parâmetros que nós temos, né? E Jesus é o maior deles, né? Porque todos esses estão, né, no seu encalço, estão procurando segui-lo. E nós não podemos ser diferente se queremos ter uma vida melhor, se queremos ser pessoas ou espíritos mais evoluídos, mais consoante à lei que nos rege, porque Jesus, os ensinamentos de Jesus é a própria lei. É isso E como você lembrou, Calixto, e Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém chegará ao Pai através de mim. Não através do homem Jesus, mas dos seus ensinamentos, dos seus exemplos, né? Nós precisamos ter esse entendimento, fazer o que Jesus fez, né? Tem até uma música do Padre Zezinho, da Igreja Católica, que fala como ser feliz, né? Sentir o que Jesus sentia, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Então, nós precisamos tê-lo como referência na nossa vida. E que bacana... Você quer continuar, Cícero? Perdão. Não, eu queria... E aí, a Elke falou bem do lar, né? O lar, a gente vê nesse livro que o lar é a primeira escola no templo da alma, diz no livro. E nós temos que aproveitar essa oportunidade. Gente, nem sempre é tarefa fácil, porque na maioria das vezes, salvo raras exceções, daqueles lares que reúnem os espíritos afins para desempenhar alguma atividade em conjunto, com as mesmas virtudes, a mesma tendência, mas é raríssimo. A grande maioria dos lares, ele é composto de desafetos do passado, dos inimigos, que estão tendo a oportunidade de se reconciliarem, conviverem, se perdoarem. Então, é uma tarefa difícil, mas necessária. Como que nós podemos aprender, se nós não aprendemos a conviver com aqueles que estão entre quatro paredes, né? Como que nós podemos querer a harmonia das nações? Como que eu posso, se eu não consigo amar aqueles que está próximo de mim, como nós podemos amar a Deus que nos parece tão distante? Embora nós sabemos que Deus é onipotente, onipresente, e Deus está em todo lugar. Deus está em todos nós. Nós aprendemos, né, que Deus está em todos nós. Então, o lar é uma bênção para que nós possamos exercitar as nossas virtudes, como diz nesse livro, para depois expandir esse aprendizado para a verdadeira família nossa, que é a família universal, que é toda a humanidade. Como dizia Jesus, quando alguém foi chamá-lo, ele falou, mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão lhe chamando. Jesus responde, e quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Né? Na verdade, os irmãos, a mãe, o pai de Jesus, é toda a humanidade para ele. Então, nós temos que ter esse conhecimento que todos somos irmãos e precisamos viver em harmonia. Né? É o que quer comentar alguma coisa? Mas era exatamente isso que eu ia falar, Cícero, olha que bacana. Porque você vê que felicidade que foi esse livro Jesus no Lar. Porque fala de uma simplicidade dentro de uma residência, mas acho que até no livro fala isso, que hoje
a casa de Pedro é o mundo inteiro. Não fala assim em algum lugar do livro? Fala que a casa de Pedro é o mundo inteiro. E lá, e todos esses comentários que eu vou fazer são todos baseados no que está escrito lá no livro, tá bom? Lá diz assim, que a paz do mundo começa em casa. E é verdade que quando a gente começa a ter Jesus como modelo e guia, a gente quer realizar grandes coisas, não é? A gente quer mudar o mundo, né? Aspira grandes coisas também. Isso é até natural em quem é incipiente, principalmente na doutrina espírita, né? A gente não quer começar como espiritinho pequenininho, não. A gente quer ser Francisco de Assis mesmo. A gente quer parar de comer carne, não usar mais termos simples, falar num vocabulário rebuscado, não é? Mas na obra de Neio Lúcio vem trazer Jesus à nossa realidade, e a nossa realidade é a nossa casa. Lá explica que a casa, deixa eu ver como que ele falava lá, que se a gente compreender as diferenças dentro da nossa casa, defeitos que não são nossos, opiniões que não são nossas, se a gente aprender a respeitar isso, a gente vai ter habilitado, como disse o Cícero, foi exatamente o que você disse, a compreender o mundo inteiro. A gente deseja a paz, a gente está vivendo um tempo bastante difícil, né, numa disputa política quase belicosa, né, assim, não tá um negócio de discursos, de raiva, de ódio, de desentendimento. A gente deseja combater isso, é o nosso desejo modificar isso, a gente começa modificando dentro da nossa casa, compreendendo as diferenças dentro da casa, tolerando como nós gostaríamos de ser tolerados nas nossas imperfeições. Tem umas frasezinhas prontas assim, que a gente a gente tende a desejar mudanças no outro, que a gente ainda não promoveu em nós mesmos. Não é assim? Então, olha a grandeza de Jesus, que traz todos esses ensinamentos para dentro de um lar, que é o nosso reino, que é onde a gente habita e onde a gente transforma o ambiente, onde a gente tem potência, né? Competência, potência para transformar. E eu acho isso de bastante interessante, que era justamente o que o Cícero estava falando, né, Calixto? Exatamente. E o importante também é a simplicidade, né? Porque Jesus fala assim, né? Quando ele convida Pedro, a mesa que você se alimenta, né? Que você faz as suas refeições, ela serve para que nós conversemos, para que nós dialoguemos sobre as coisas de Deus, né? Então, ele fez aquela comparação, né, do alimento material e do alimento espiritual. Um alimento, muitas vezes, né, não nos falta, graças a Deus não nos falta o alimento material, mas o espiritual, ele nós temos essa carência. Nós, por exemplo, né, vocês falaram das desavenças do lar. Cada um, às vezes, vive a sua vida, quando, na realidade, sob o mesmo teto, nós devemos viver uma vida comum. Nós precisamos estabelecer objetivos comuns, né? Nós precisamos todos trabalhar no sentido de que o lar progrida, não só no progresso material, mas principalmente no progresso espiritual. Até porque o material ele é efêmero, né? Ele é passageiro, mas o espiritual é duradouro. Nós levamos para o resto da nossa vida todo o conhecimento elevado que adquirimos. E o Evangelho ele é prodigioso nesse sentido. Muitas são as suas lições, né? Porque quando nós não nos entendemos sob o mesmo teto, é porque ainda impera o individualismo, né? E o individualismo, ele é sinônimo do quê? Do egoísmo, não é? Nós ainda somos muito egoístas, ou seja, pensamos muito só em nós mesmos. As nossas necessidades, elas são as principais, né? E só elas devem ser satisfeitas. Então, nós percebemos assim, né? Que onde há muitos desentendimentos, há também muito egoísmo, né? Muito individualismo. Então, é necessário que nós apreendamos nesse Evangelho de Jesus como convivermos, né? Então, uma das primeiras coisas que devemos fazer é combater em nós o egoísmo, né? É combater em nós
esse exclusivismo, porque isso só gera conflitos, porque ninguém vai aceitar, né, vai aceitar-nos nessa condição, que todos nós temos os mesmos direitos. E como disse a Elke, principalmente na questão, no quesito opinião, não é? Cada um tem a sua opinião, nós precisamos nos respeitar, porque havendo respeito, a convivência ela é facilitada, ela é possibilitada. Interessante você falar isso, Calixto. É interessante você falar isso, que muitas vezes o que nos parece aflição e sofrimento no lar, muitas vezes é uma oportunidade de nós melhorarmos, né? Muitas vezes é o remédio amargo que nós precisamos, para que nós exercitemos as virtudes que nós temos. E observando, ela fala nesse livro, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições. Eu me lembrei uma historinha bem rapidinha do José Carlos de Luca, que um jovem, José Carlos de Luca é um juiz, escritor, palestrante espírita, para quem não conhece, bastante bem-humorado, né, Calixto? E ele disse assim que certa vez foi um rapaz lá no centro com a sua noiva. E ele falou assim, ó, eu não suporto mais meu pai. Meu pai é autoritário, tem que ser tudo do jeito dele, é mandão. E aí ele falou assim, puxa vida, mas ele pensou com ele mesmo. Ninguém passa por aquele que não tem que passar. Por que será que esse jovem convive com seu pai dessa forma? Aí ele arriscou. Ele falou assim, porventura você se vê assim um pouquinho parecido com seu pai? A noiva falou assim, igualzinho. Então ele falou, mas e o que você gostaria que seu pai fosse? Como que você gostaria que ele fosse? Que ele ouvisse opiniões alheias, respeitasse as opiniões alheias, né? Não fosse querer ser dono da verdade. Aí a noiva fala assim, ó, se você se tornar dessa forma, eu caso com você. Então, nós, muitas vezes, nós vemos no outro o defeito que nós já temos, né? Eu mesmo conheço de uns 13 anos que, em alguns aspectos, é igualzinho. Você já sabe quem é mais ou menos, né? Em alguns aspectos, igualzinho. Teimoso, cabeça dura, né? Precipitado, né? Então, nós muitas vezes, acho que é o que falou, nós vemos no outro aquele defeito que nós já temos, ou até nós exigimos que o outro tenha virtude que nós ainda não conseguimos desenvolver, né? Eu quero que aquela pessoa seja tolerante comigo, mas eu não sou tolerante com ela, né? Então é bom nós refletirmos sobre esse assunto. O que quer comentar mais alguma coisa, Calixto? Então, quando a gente tem Jesus como modelo e guia, parece muito distante da nossa realidade, não é assim? Imagina, dentro de casa, onde estão aí as maiores rusgas, você se perguntar o que Jesus faria no meu lugar e dar um croquinho na cabeça da filha, que nem eu dei agora há pouco aqui. Sai, filha! Não é assim? E como o Calixtinho falou, a gente não pode viver o evangelho só de palavras. A gente tem que transformar o evangelho em atitudes, não é assim? Mas que tipo de atitudes se a gente ainda não desenvolveu virtudes? Se a gente ainda não tem de nós para dar? A gente não tem de nós para dar. O que a gente tem de conhecimento é limitado, o que a gente tem de sentimento é bastante limitado, não é assim? E aí, eu aderi a uma parábola agora, ultimamente, estou usando muito a parábola do mordomo infiel, né? A parábola do mordomo infiel é uma historinha que Jesus conta, que um mordomo, né, cuidava dos bens do Senhor, das riquezas do Senhor, mas não produzia resultados com ela, apenas tomava conta ali do que era, né, e devolvia no mesmo quanto. Mas em algum momento ele percebeu que ele deveria, através de recursos que não eram seus, tem uma série de interpretações, eu vou interpretar só dessa maneira, mas tem mais coisas para a gente buscar na parábola do mordomo infiel. Ele entendeu que ele poderia produzir riquezas com recursos que não eram seus,
para quem sabe formar seu próprio patrimônio. Não é assim? Então, quando a gente exige tolerância, mas a gente não é tolerante, mas já deu uma sacada nisso, a gente se faz de tolerante, usando um recurso que não é nosso ainda, porque nós não somos ainda tolerantes, mas nós temos o conhecimento de que devemos ser, né? E a gente começa a praticar uma coisa que ainda não é nossa, mas quem sabe na prática disso, a gente possa formar um próprio, fala aí, que é trava-língua isso, patrimônio, não é assim? Então, a gente exercita não apenas a tolerância com os defeitos alheios, que muitas vezes são os nossos, a gente exercita a não exigência de virtudes que a gente ainda não possui, porque a gente reconhece que não as possui, mas a gente exercita a prática do bem de uma forma geral. Eu acordo mal-humorado e não gosto de dar bom dia, azar o seu, você vai fazer a prática do mordomo infiel, você não tem isso instalado em você, mas você vai desejar bom dia porque já entendeu que os seres devem conviver em harmonia entre si e que a gentileza produz resultados que a gente não alcança, né? Assim, visivelmente não alcança. Vai praticar o bom dia, vai praticar a solidariedade, vai praticar a beneficência, né, o bem que você pode produzir em favor daquele que necessita, vocês estão entendendo? Fazendo uso de um recurso que ainda não é seu, mas quem sabe a prática em cima daquela riqueza, porque são riquezas, possa produzir um patrimônio nosso, não é assim? Porque senão a gente não vai vivenciar nunca a boa nova, porque nós vamos sempre achar que nós não somos suficientes para isso, né? Calixto. É verdade. Nós não podemos ser, como tem uma lição no livro, que são os mensageiros distraídos. Não sei se vocês lembram dessa... Nós já lemos todo o livro, né? Inclusive, fizemos estudo dele no sábado, lá quando participava do trabalho lá da sede, lá do nosso centro, e lemos todo o livro, todas as lições, comentamos, e tem essa lição dos mensageiros distraídos. Ou seja, o rei, ele disse que lá num determinado povoado tinha uma doença, uma enfermidade, né, uma peste. E então juntou um grupo de pessoas, de seus servidores, para que fossem socorrer esses enfermos. E aí, quando eles, lógico, munidos de víveres, de medicamentos, com aparato médico, e aí naquele planejamento de como iam empreender esse trabalho, aí começaram as discussões. E aí começaram a discutir, todos discutindo, e não chegavam a um acordo. E cada um tinha uma ideia, cada um tinha uma estratégia, cada um tinha um caminho para seguir, inclusive caminho físico, né? Como chegar até eles mais rapidamente. Vamos pegar um atalho? Não, esse atalho é muito perigoso, porque tem ali animais bravios, né? É inóspito. O outro, não, porque aqui tem o rio. O caminho melhor talvez seja o mais longo, mas pelo menos é o que nos conduz com mais certeza, né? Podemos chegar com mais segurança. Enfim, aí ficaram discutindo, e aí o que aconteceu? Com aquelas dissensões todas, eles se separaram. Então, cada um faz o seu caminho, né? Aí, cada grupo foi para um caminho, mas mesmo entre eles, nos grupos que se dividiram, né, nas subdivisões, eles já não se entendiam. E aí ficavam discutindo e, às vezes, chegavam até as vias de fato, correndo risco até mesmo de homicídios. Aí tinham que separar. E aí, então, era aquela balbúrdia que ninguém se entendia. Isso Jesus contando a história, hein? E aí, o que aconteceu? Passado um tempo enorme, eles chegaram no povoado, confluíram, né, até o povoado. Estavam todos mortos. Ou seja, aquela ajuda que poderia chegar a tempo e salvá-los, né, salvar aquelas pessoas, não chegou. Então, Jesus fala das coisas de Deus, né?
ou seja, dos seus ensinamentos, somos nós, né? Nós que nos dividimos em muitas seitas, muitas religiões, recebemos o conhecimento, mas cada um faz a sua interpretação, cada um puxa a corda por um lado e ninguém se entende e não se chega a lugar nenhum. Tem um filme, um docu-filme do... Como chama aquele nosso amigo lá que foi na rádio, Cícero? Nos Passos do Mestre? Me fugiu. André Maroz. André Maroz. Cineasta André Maroz. Ele tem agora, ultimamente, o livro o filme do Paulo, né? Paulo e o Cristianismo Primitivo. Mas antes ele fez o primeiro filme, foi Nos Passos do Mestre. Quem não assistiu, é um documentário interessante sobre Jesus. E está no YouTube, é gratuito, né? É só acessar. E quanto mais nós assistirmos, melhor, porque mais, né, recursos a produtora do André pode amelhar para fazer outros filmes, né? Porque esse do Paulo já foi com bastante dificuldade. Foram muitos anos, inclusive, para poder concluir o filme. Mas nesse filme, nesse documentário, eles falam, né? O André fala de Jerusalém, né? Que lá existe um sem número de grupos religiosos, né? Católicos, muçulmanos, os próprios judeus e os ortodoxos turcos, armênios, enfim, é uma salada de frutas ali em Jerusalém. E não raras vezes, não raras vezes, a gente vai ver isso lá no documentário, eles se pegam, né, nas discussões, mas se pegam fisicamente, a ponto da polícia local ter que ir lá intervir naqueles grupos, não é? Sacerdotes, pastores, enfim, pessoas, ministros, pessoas que têm o dever, não é, de esclarecer, de trazer, não é, essa boa nova, seja de Jesus ou não, para as pessoas, são os primeiros a se digladiarem sem nada resolverem entre si, né? Entre eles mesmos. Então, essa realidade, não é? Que é a nossa realidade, porque nós, nas nossas casas, muitas vezes também não nos entendemos, cada um, né? Ainda que com um certo verniz, né? Tem lá a sua opinião, e não aceita a opinião alheia. É muito interessante, porque aquela lição de há 2000 anos é bastante atual ainda, né? Ou seja, nós precisamos vestir a ideia de Jesus, né? Nos agasalhar dessa ideia, para que nós não nos digladiemos, para que nós nos respeitemos acima de tudo. Porque o mais importante é que nós façamos individualmente o máximo esforço para bem interpretar as palavras. Porque se nós bem interpretarmos essas palavras, nós passamos a vivê-la. Então, nós faremos o que Emmanuel fala no prefácio. Haverá em nós uma efetiva renovação. E essa renovação, ela se reflete, né? Ela se espelha no meio em que nós nos encontramos. E aí, como disse o Cícero no começo, nós passamos, se assim agirmos, a sermos referências, ou passamos a ser referência, tal como, por exemplo, um Chico Xavier, uma Madre Teresa, ainda que no micro, né? Não no macro, mas ainda que no micro ou no varejo, nós passamos a ser pessoas melhores, passamos a ser também referência, não é? A Elke citou anteriormente, falando do reino de Deus. Ela citou a passagem lá da Sara, que é a esposa do criador de cabra. E ela pergunta para Jesus, como que eu faço para iniciar no reino de Deus? Porque o reino de Deus nós sabemos que começa dentro de nós.
dentro de cada um de nós, o reino de Deus começa em nós. Como que eu posso fazer, mestre, para iniciar no reino de Deus, se eu sou muito apegada às coisas, meus bens, não sei perdoar, sou muito ciumenta das minhas coisas? Então, nós muitas vezes somos assim, né? Muito apegados às nossas coisas, não conseguimos perdoar, né? Nós temos muitas vezes aquele amor possessivo, né? Meu carro, né? Minha casa, minha esposa, meu marido, meus filhos, meus netos, né? Então, nós temos muitas vezes esse apego excessivo às coisas materiais, porque, na verdade, tudo é um empréstimo de Deus e nós não somos donos de ninguém, né? E o que nos faz, como a Elke lembrou, aí o Jesus pergunta para ela assim, Sara, como você faz para manter o leite das cabras puro, né? Ela fala, mestre, eu lavo bem o jarro onde eu vou armazenar o leite. Aí Jesus fala também que nós temos que fazer essa limpeza na nossa alma, né? Então, no nosso coração. Então, muitas vezes, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nossa vaidade, os nossos defeitos nos cegam. E nós, como se danificasse a beleza do evangelho que nós recebemos. Então, nós temos que fazer um esforço para poder vencer os nossos grandes inimigos que residem dentro de cada um de nós. Nós observamos que no início do cristianismo, tem uma série de livros que falam daquela fase do início do cristianismo, né, Calixto? O livro há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, que fala do início do cristianismo. Então, nós pensamos assim, naquela época, era muito difícil seguir Jesus, né? Quem seguia Jesus teria que enfrentar os leões, as arenas, né? A fogueira, as flechas, as cruzes. E nós pensamos assim, então hoje é fácil seguir Jesus. Não é tão fácil assim não, porque hoje os nossos inimigos estão dentro de cada um de nós. Né? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, a avareza. Então, nós temos que limpar realmente a nossa alma. Para que nós somos espíritas, só para citar um exemplo, nós sabemos os benefícios dos passes que nós recebemos. Nós sabemos dessa transfusão de fluidos, de energias, recebemos também o magnetismo do médium, o auxílio dos espíritos desencarnados, que auxilia também para minimizar o sofrimento dos nossos irmãos, de nós também. Mas nós sabemos também que para esse passe fazer mais efeito em nós precisamos fazer aquela faxina interna, tirar do coração, da mente o ódio, a mágoa, o rancor, para que nós possamos receber as bênçãos que Jó sobre todos nós. Não é só no centro espírita, o católico vai receber a hóstia, o protestante vai lá no seu culto, que procure fazer essa faxina interna, para que possa receber todas as bênçãos que vêm do alto. Sempre, nenhum de nós está desamparado pela divina providência. Todos nós recebemos na medida daquilo que da medida que nós nos colocamos na condição de receber. André, comentar alguma coisa? Ô Cícero, você tinha pedido para avisar sobre os comentários. A gente já está com uma quantidade boa aqui de comentários. Se vocês quiserem, eu posso colocar aqui para vocês, né? O Denilson, né, falando sobre o tema, que é um ótimo tema. Vocês estão conseguindo ler aí, né? Então, quer que eu leia? Pode ser. Favor. Ótimo tema. Nada melhor do que seguirmos o maior modelo de todos os tempos. Sejamos melhor a cada dia. Obrigado, Cícero, Calixto e Elke. De nada. Luiz Vieira, nosso melhor amigo. Nós te agradecemos a sua presença, né? Pode falar. O Luiz discorda. Não diga, Luiz, querido. Respeito, mas me valho do meu direito segundo a doutrina. Discordo, não posso me descaracterizar. Jesus é Jesus, eu sou Luiz Carlos, cada qual com sua história e valor.
Então, é isso mesmo, cada qual com a sua história e valor, e escrevendo a sua história ainda. Mas a orientação da doutrina espírita, peraí só um pouquinho, eu já falo da Gabriela. Mas a orientação da doutrina espírita no Livro dos Espíritos, na questão que o Cícero falou, que é quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, é Jesus. Você quer aceitar isso agora, Luiz? Você fica à vontade. Se não quer, o tempo aguarda o amadurecimento das ideias para que a gente tenha uma compreensão mais ampliada, você e nós, do que isso significa, não é? Pode discordar. Gabriela Maiolo. Isso, modelo, porque é o nosso paradigma. Para nós, o maior exemplo de perfeição, guia, por conta disso que o Cícero acabou de falar, caminho, verdade e vida. Obrigada, amiga. Roseli Messias de Souza, Rose, por isso eu digo, Jesus é o melhor e maior código de conduta moral de todos os tempos. Se não aprendemos a decifrar o código, não estaremos no reino dos céus. Bacana, Rose, bacana. Gabriela, devemos deixar o homem velho para trás. Sandro, boa noite, Sandro. Deu boa noite. O César, o Valdir. O César, o César. Boa noite a todas e todos. Belo trabalho nesse novo formato. Obrigada, César. A gente ainda está aprendendo, né? Não é confortável ainda para a gente não está aqui no domínio da coisa, mas estamos cheios de boa vontade. Valdir, querido Valdir, a propósito, nos dias atuais, gostaríamos de ter um Jesus Delivery, que nos trouxesse tudo prontinho, prontinho, quentinho, embaladinho na nossa porta. Esse é o perfil, né? Mas, assim, Deus promove desse jeitinho, embrulhadinho, bonitinho na nossa casa. Mas ele não prescinde, né? Deus não prescinde de que nós nos esforcemos para alcançar o merecimento de ter tudo isso de uma forma mais prática, né? Se deixar por conta do nosso comodismo, diz o Valdir, regado ao orgulho, não faremos mais o alimento na nossa casa mental. Mais o alimento na nossa casa mental, acho que é isso. O Cícero. Eita, Gabi, que todos os amigos. Que batalha árdua é essa? Gabriela Maiolo. Muito amigo Cícero, mas tenho certeza da nossa vitória. Eduardo Coelho. Oi, Eduardo. Boa noite a todos. Esses eventos globais é sinal de mudança do mundo, de prova e expiação para a regeneração? Se sim, por quê? Se não, por quê? Esses eventos globais é um sinal de mudança do mundo de prova e expiação para a regeneração? Querem responder? Não, eu vou só fazer um comentário aqui na fala do Luiz. Nós, não falando diretamente para o Luiz, mas uma coisa que nós aprendemos com a doutrina espírita é que a doutrina espírita ela não passa a mão na nossa cabeça, né? Ela não nos condena, não nos critica, ela nos proíbe de fazer nada e ela apenas nos esclarece. Mas o lado bom é que uma doutrina positivista. Então, obviamente que o Deus, os bons espíritos, Jesus, não exige de nós a perfeição, porque nós estamos longe de alcançar. Mas o que nós podemos ter certeza é que todos nós podemos ser bons espíritas e bons cristãos. É só nós ouvirmos a definição que o Allan Kardec dá. Ele diz assim: reconhece-se o bom espírita ou o bom cristão pelo esforço que faz para vencer para melhorar a sua condição moral e vencer as suas más tendências. Então, todos nós, longe de perder a nossa personalidade, que nós deveríamos perdê-la, né? Porque realmente ela está sempre o homem velho, a mulher velha, mas nós podemos ir melhorando a nossa condição moral
e nós só vamos conseguir melhorar essa condição moral quando as nossas regras de conduta for sempre voltada para o bem geral, o bem dos outros, o nosso bem. E nós, todos nós, podemos lutar para vencer as nossas más inclinações. Ou seja, todos nós podemos realmente seguir Jesus e, como ele mesmo disse, pegue a sua cruz e siga, né? Então, todos nós podemos seguir o Mestre, mantendo ainda aquilo que nós somos, das nossas imperfeições, mas podemos segui-lo sim. O Calixtinho, você quer falar a pergunta do Eduardo? Eduardo? Eduardo, Posso falar alguma coisa? A gente vai comentar. Ele tá falando que esses acontecimentos são mudanças, né, que ocorrem no nosso mundo. Tudo é para modificar, né? Tudo é para modificar para melhor. É sempre para melhor, porque nós estamos numa senda de progresso. Então, o dia de hoje é melhor que o dia de ontem e amanhã será melhor que o dia de hoje, né? Então, tudo que acontece é sempre para melhorar as nossas condições. Agora, nós estamos passando por essas transformações e Jesus já predizia isso, né? Que nós passaríamos por transformações, porque a gente fica pensando assim: se nada acontecer, nós seremos sempre os mesmos, nós seremos sempre aquelas mesmas pessoas miúdas, pequenas, nós não crescemos. Então, nós precisamos do buril para que nós mostremos o nosso brilho, como o próprio diamante, né, que passa pelo trabalho do buril. Então, tudo que acontece é exatamente nesse sentido, para melhorar as nossas condições. Tem algumas pessoas falando, alguns espíritas falando das grandes transformações, principalmente naquele trabalho da transição planetária, né? Citando Chico, há, sei lá, 40 anos, 50 anos atrás, falando sobre essas mudanças, né, que ocorreriam. Mas essas mudanças, elas devem ocorrer para que nós conquistemos daqui a algumas dezenas de anos, né, quem sabe daqui a um século, um mundo melhor, um mundo mais consoante à paz, né? Consoante à convivência entre irmãos, as fronteiras sendo derrubadas, porque não é inadmissível que nós tenhamos fronteiras a impedir o trânsito de pessoas por um planeta, né, que é comum a todos. Então, essas belicosidades que ainda hoje existem, elas vão, com essas ocorrências, com essas catástrofes que virão, né? Porque nessas transformações que a gente podia dizer assim de apocalíptica, né? Estão programadas catástrofes, maremotos, pestes, enfim, vírus, essas coisas todas. Mas porque nós, né, nós necessitamos disso. Se nós não necessitássemos, certamente não viria. Então, muitos, tem até uma corrente espírita que diz que tudo isso aí é imaginação de alguns espíritas, né? Isso é uma ilusão, que isso não está nas obras básicas da codificação, enfim, porque o Chico que falou e não o Kardec, fica aquela dissensão, né, sem sentido, mas, de fato, né, nós passaremos por essas transformações, e essas transformações são físicas, né? O que nos atinge são transformações físicas, porque nós estamos aqui encarnados, não é isso? Então, sim, sem dúvida, não é? Os que desencarnam
essa ou outra razão, por exemplo, agora é o do coronavírus, mas já foi lá da gripe espanhola, enfim, são vários, né, os eventos, mas não é definitivo, porque o espírito desencarna, né, e depois reencarna novamente, tem outras oportunidades para se aprimorar como espírito de evolução. Então, nós precisamos pensar, não é, na unidade. Quando nós passarmos a pensar na unidade, tudo deixará, todas as desavenças, todos os desentendimentos deixarão de existir. Então, quando Jesus fala, por exemplo, né, em implantar o evangelho no lar, tem por objetivo conquistar tem por esse objetivo que a humanidade conquiste essa condição. Porque se a família é a célula da sociedade, não é? E se entre familiares nós nos entendemos bem, nós facilitamos o bom entendimento entre as famílias. E assim, né, vai numa reação em cadeia e as coisas vão se melhorando. E a gente vê, por exemplo, numa situação que estamos passando como a de agora, nós vemos muitas pessoas se solidarizarem com o seu semelhante, né? Atendendo nas suas necessidades, sejam as mais básicas ou outras, mas às vezes as necessidades espirituais, né? Porque às vezes a pessoa tem tudo em casa, mas não tem um conforto espiritual. E quantas desses trabalhos que nós estamos fazendo agora, por exemplo, e que se iniciou aí há 2, 3 semanas atrás, quantas não têm sido feitas, né? Elas estão se multiplicando. E quando nós ouvimos, né, algo de bom, uma boa palavra, né, uma palavra de conforto, nós nos sentimos muito bem, né? Nesse sentido, né, que eu estou dizendo que há essas transformações, essas mudanças, que quando elas nos colhem, não é para o nosso mal, é sempre para o nosso bem. Então, à primeira vista, parece uma tragédia, um desastre, não é? Deus não olha por nós. Onde está Deus, não é? Que não vê essas coisas? Mas não é bem assim. Deus está assim vendo, porque se nada acontecer, como eu disse anteriormente, nós vamos nos manter sendo as mesmas pessoas, as mesmas pessoas mesquinhas que ainda somos, né? As mesmas sovinas. Tem uma passagem do Pedro, e eu falei assim, né, aqui nesse livro, eu falei que eles não eram também, né, toda aquela santidade que a gente pode imaginar que eram, né? Porque eles tinham os conflitos deles, as dificuldades familiares. Tem uma passagem do Pedro que ele está numa das reuniões, muito chateado, né? E aí o Jesus, sabia exatamente do que se tratava, né? Mas se fez de rogado, né? E perguntou lá para o Pedro, o que aconteceu, Pedro, que você está tão chateado, né? Ah, é meu tio, né? Meu tio que está dizendo, está me acusando de dilapidador dos bens, né? Mas eu dei a resposta à altura. Olha nós, hein? Eu dei a resposta à altura, não deixei sem resposta. Eu falei para ele que ele era um sovina, ele é um muquirano, né? E por isso que ele tá me acusando de dilapidador, ou seja, não posso gastar nem um pouco, que ele já está achando que eu estou dilapidando os bens, né? Devia ser aquele judeu bem, né? E o tradicional, tio dele, né? raiz. E o primo, né? E o primo, né? Ele falou, meu primo é um mentiroso, né? Um fomentador de discussões, tá querendo me jogar contra o senhor, né? Não está escrito isso, mas eu estou interpretando, né? Imaginando que tenha acontecido assim, né? E aí Jesus fala, né? Jesus fala, os nossos parentes próximos, eles não vieram, né? Como nossos parentes por acaso. Eles são para nós, não é? Os nossos mais próximos, os primeiros a quem devemos respeitar, os primeiros a quem devemos entender, não é? E procurar uma convivência pacífica. Porque, como o Cícero disse no início, se nós aqui no nosso mundinho não nos entendemos, né? Como nós queremos que o mundo inteiro se entenda? Nós não vamos conseguir essa condição. Esse intento
está muito longe, é quase que impossível sem a ação de Deus, porque nós vivemos e muitas vezes imaginamos que estamos vivendo aleatoriamente, mas não, nós estamos vivendo sob o controle de Deus. Deus não é Deus por acaso, não é? Ele nos criou, ele nos conhece e sabe do que nós somos capazes, tanto para o mal quanto para o bem. Mas ele vai explorar em nós, explora sempre, o melhor lado, o lado do bem. Por isso ele vai nos empurrando e lançando toda e qualquer dificuldade para que nós nos burilemos, para que nós aprendamos, ainda que a ferro e fogo. Porque nós precisamos aprender assim, no Livro dos Espíritos diz que não. Diz que o espírito, ele pode fazer uma evolução em linha reta, mas normalmente nós escolhemos o pior caminho. Eu queria, viu, Calixto, eu queria aproveitar, como tem vários irmãos que não são espírita, estão nos assistindo, eu queria só fazer uma colocação naquilo que o Eduardo citou. Nós estamos aqui encarnados no nosso planeta Terra, um planeta de provas e expiação. É um planeta onde viemos aqui para reparar o nosso erro, pagar nossas dívidas, mas também passar por provas. E aqui nesse planeta Terra que nós vivemos, que é o planeta que nós merecemos estar reencarnado, e nesse planeta o mal ainda prevalece. Então, tudo o que acontece, muitas vezes, de ruim, é fruto das nossas ações, do nosso sentimento, do nosso pensamento. Qual exemplo, como citar um exemplo? As tempestades, com raios, né? Realmente ela causa bastante estrago, muitas vezes. Mas os raios, as tempestades, têm o objetivo de limpar a atmosfera que nós impregnamos com os nossos pensamentos. Mas o nosso planeta, ele está passando por uma fase de transição, que irá passar para um mundo de regeneração, onde certamente o mal ainda vai existir, porém o bem irá prevalecer. Mais à frente, aí sim, nos mundos felizes, só o bem prevalece, né? O bem que vai reinar. Então, nós temos que ter esse entendimento, se nós quisermos fazer parte desse mundo de regeneração, não tem jeitinho brasileiro, né? Só para ficar tranquilo, não tem jeitinho brasileiro. Nós temos que merecer estar nesse mundo de regeneração, ou seja, nos melhorando. E tudo que acontece de ruim vai depender de como nós utilizamos aquilo para nos melhorar. Quantos de nós, nesse momento de quarentena, está tendo muita dificuldade de começar a olhar para dentro de si mesmo, de conviver mais com a família, né? Quantas vezes nós falamos assim, puxa vida, eu queria ter mais tempo com a família. Hoje, meu Deus do céu, eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. Então, tudo que acontece na nossa vida tem uma razão de ser e é sempre para o nosso melhor. Pode falar. Ô, Cícero, deixa eu fazer só um comentário. É exatamente essa realidade que nós estamos vivendo. A gente ouve aí no noticiário que está havendo muita desavença no seio da família, né? Porque as pessoas tiveram que ficar em quarentena, conviver com seus familiares diretos, né? O marido conviver com a esposa, né? O casal conviver com os filhos, porque não tem escola, não tem trabalho, né? Quer dizer, a única coisa que sobrou é o seio do lar. Então, a gente ouve dizer que está aumentando o número de divórcios, né? E a gente percebe assim, tudo é falta do evangelho. Porque nós pensando assim, pensando nas dissensões, né? Nos desentendimentos, nas divisões, nas separações, nós estamos na contramão do evangelho. Porque nós precisamos nos entender. Nós não estamos aqui por acaso.
né, debaixo do mesmo teto, por acaso. Nós precisamos de entendimento, desfazer os entendimentos anteriores à nossa, né, à nossa presente encarnação, né? Muitas vezes, lá no passado, eu desencaminhei um dos que hoje é meu filho, né? Pode ser que eu me desentendi de alguma forma, eu levei até prejuízos para aquela que hoje é minha esposa, e eu preciso me recuperar desses erros, né? Eu preciso refazer uma condição, desfazer aquela condição que era ruim para uma condição melhor, né? Se ontem eu desamparei, hoje eu preciso amparar. Eu preciso devolver aos meus familiares aquilo que um dia, quem sabe, eu tirei deles. E vice-versa, né? E assim se generaliza. Às vezes, nós sabemos que nem sempre, não é, as uniões, embora muitas delas sejam kármicas, mas nem sempre são. Né? Às vezes, as uniões são de espíritos afins que vêm trazer alguns espíritos que até nem são da família espiritual, mas que para que esses espíritos possam se educarem, para que possam aprender. E nada disso vai acontecer se nós fizermos a divisão, né? Cada qual no seu canto, sem o respeito devido. Então, é importante a gente pensar nisso, né? O Evangelho precisa vir, a Boa Nova precisa povoar as nossas mentes e as nossas ações, acima de tudo. Eu pensava justamente nisso que o Calixtinho está falando. Pobre dos nossos amigos encarcerados em seus lares. Vamos ensinar uma estratégia para eles, né? Tem um comentário da Érica Dias aqui. Oi, amiga querida. Lembrando, ninguém vem ao Pai senão por mim, por Jesus, né? A Patrícia Braga. Que primor esse debate. Ai, obrigada, amiga. Enriquecedor, todos ganhamos e nos aprimoramos a cada lição. Nós também. O Antônio Márcio. Se perdêssemos nossa personalidade, não deixaríamos de ser nós mesmos? E o que nos diferencia um no outro é exatamente isto, nossa personalidade e pensamentos diferentes, que é o que nos molda? Não, amizade isso aí, né, Antônio? Vou explicar. Vou dar um início aqui, tá? Vocês, o Calixto e Cícero, por favor, complementem. Nós somos quem somos, não adianta, por mais que a gente tente copiar alguma coisa, nós vamos ser uma cópia, mas essa cópia vai ter nuances da nossa personalidade. Quando nós temos Jesus como modelo e guia, não é uma pessoa que nós estamos copiando, é um modelo de moral, é um modelo de conduta, é o maior entre nós. Então, nós devemos nos espelhar na sua conduta, no seu evangelho, na sua boa nova, para despertar o melhor em nós. Mas nós não vamos ser um Jesus, nós vamos ser uma Elke Maria mais, numa melhor versão, vamos dizer, né? Está na moda a melhor versão, uma melhor versão de nós mesmos. Não existe a gente perder a personalidade, isso não existe, Deus nos criou únicos, né? Cada qual no seu desenvolvimento, mas... E no seu desenvolvimento, esculpindo a pessoa que é. Por mais que nós nos esforçássemos, nós não seríamos Jesus, infelizmente. Mas, felizmente, se nós nos esforçarmos bastante, temos Jesus como modelo e guia, nós haveremos de chegar ao Pai através do seu modelo, chegar ao Pai através da sua condução, na nossa melhor versão. É isso aí. Querem complementar? Mas uma coisa boa, né? Uma coisa boa é só nós lembrarmos as falas de Jesus a nosso respeito, né? Jesus dizia assim: sois o sal da terra, sois deuses, brilhe a vossa luz, vocês farão o que eu fiz e muito mais. Então, Jesus acreditava e acredita em todos nós, né? Eu queria aproveitar, não sei se o Carlos vai falar alguma coisa, eu queria aproveitar, o Cleiton, meu amigo querido Cleiton fez uma pergunta, você pode ler aí? Eu posso. Você quer aproveitar para falar uma coisa antes? Deixa eu falar sobre essa questão, que eu estou vendo que essa questão pegou, né? Nós, eu, por exemplo, a Elke falou da versão, né?
Eu hoje sou a versão Calixto 6.5, daqui a pouco 6.6, né? Eita! E eu não sou o mesmo que eu era quando era 6.4, né? Ou quando tinha 64 anos. E não serei quando tiver 66 anos. Assim como já não sou o mesmo de ontem, de antes de ontem, né? Nós vamos sendo outras pessoas, não é? Sem perdermos a nossa identidade, nós vamos ser outras pessoas, porque nós não conseguimos ficar um instante sequer sem receber informações. Nós somos bombardeados de informações a todo instante. Aquelas que são verdadeiras, aquelas que são falsas, aquelas que nos ferem a razão, aquela que nos fere a sensibilidade, enfim. Nós, a cada instante, nós somos seres novos, nós já não somos os mesmos. E tem um aspecto que é fundamental, né? Que fundamenta, né, essa questão por exemplo, nós elegermos Jesus como nosso modelo e guia. Jesus será sempre Jesus, né? E nós, individualmente, seremos sempre nós. Por quê? Porque a beleza da criação, ela se espelha na individualidade. Não existe um ser igual ao outro. Nós nos assemelhamos, mas não somos iguais. Cada ser é ímpar. Cada ser tem o seu modo próprio, né, particular, de ver as coisas, de sentir, de raciocinar, de refletir. E por essa razão é que nós discutimos, é por essa razão que nós expomos, quando nos é possível, as nossas opiniões, porque cada qual tem a sua. E quanto mais vivemos, quanto mais nós lemos, quanto mais nós discutimos aquilo que lemos, ou colocamos à prova o nosso aprendizado, mais nós crescemos, não é? Não somos Jesus e não seremos, mas cada qual cada qual será, né? Si mesmo, si próprio, né? Será individualmente um ser, a mais na criação de Deus, né? Com as suas idiosincrasias, com tudo aquilo que lhe é próprio. Eu queria falar sobre isso. Nessa questão, eu queria falar sobre isso. Claro. Você ia falar você pode ler a pergunta do Cleiton? Vou ler. Vou ler a pergunta do Cleiton e vou fazer um comentário a respeito dessa questão também que a gente estava discutindo. Cleiton, querido, pergunta assim: na opinião dos amigos, qual seria a melhor forma de introduzir o evangelho no lar, ainda mais em um ambiente familiar conturbado? Então, é interessante a gente observar como prosperou essa ideia de perder a personalidade para se tornar Jesus, como isso prosperou na mente, né, aqui na reflexão das pessoas. E uma outra coisa muito comum de acontecer é a gente ter um pouquinho de vergonha de incomodar Jesus com as nossas questões, sabe assim? Vou pedir o que para Jesus, meu Deus? Vou pedir, né? Sabe, esse tipo de coisa? A gente evita recorrer a Jesus, recorre ao mentor, à espiritualidade, aos nossos que nos antecederam, que a gente sabe que está numa melhor condição lá, né? Mas muitas vezes a gente tem dificuldade dessa aproximação com Jesus para fazer as nossas rogativas, os nossos desejos. Tanto esse medo de perder a personalidade aí para se tornar Jesus, coisa que não acontece, que ficou bem claro ali com a explicação do Calixtinho, quanto o constrangimento de se dirigir a Jesus fazendo nossas rogativas, por pequeninas que sejam, né, irrisórias que sejam, mas de relevância para nós, revelam um orgulho dentro da gente. A gente quer manter o ser que nós somos como se nós fôssemos corretos. Nós não queremos pedir ajuda porque nos julgamos autossuficientes. Então, só para deixar claro, isso merece uma reflexão por parte de todos nós, porque assim, não estou falando de ninguém não, tudo nós já passamos por isso, né? De se achar o certo, de se achar o autossuficiente, de achar que está sabendo ali. Não estamos. É importante a gente fazer uma reflexão sobre o que nos leva a resistir a esse encontro com Jesus, nas nossas rogativas, e o que nos leva a resistir irmos ao Pai por ele, né?
É importante a gente pensar. E, na opinião, qual seria a melhor forma de introduzir o evangelho num lar conturbado? A presença de Jesus. Pode continuar aqui, gente? Tudo bem? Fique à vontade. Se você quiser eu falar alguma coisa, você pode continuar também. Eu queria só colocar uma opinião, antes você continua. Eu queria só falar para o meu amigo Cleito que eu penso que a melhor forma é o nosso exemplo. Porque o evangelho, ele não é para nós pregarmos para os outros, é para que nós possamos vivê-lo. Então, toda vez que nós, por maior ambiente, por mais que o ambiente não seja um ambiente agradável, se nós estivermos equilibrados, sintonizados com os bons espíritos, com Jesus, nós seremos intuídos para poder ajudar os nossos irmãos. Então, a primeira forma mais eficaz, no meu modo de ver, Leito, é nós nos melhorarmos, aplicarmos o Evangelho nas nossas ações, na nossa fala, na nossa forma de sentir. Então, isso é o primeiro passo, porque isso vai contaminando aqueles que estão próximos de nós. Nós poderemos ser um foco de luz onde quer que nós estivermos. Nós sempre falamos no centro lá, a pessoa vai, queria tanto que o seu parente lá que está precisando fosse no centro. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo, vai vibrando por ele, vai pensando coisa positiva, rogando a Deus por ele. Vai chegar uma hora que ele mesmo vai se oferecer para ir ao centro, ir no culto evangélico, na igreja católica, onde quer que seja, porque religião boa é aquela que nos ajuda a ser pessoas melhores. Então, a melhor coisa, se você introduzir qualquer coisa, é o nosso exemplo. Aí é o que você quer acrescentar alguma coisa? É disso aí mesmo que eu ia falar. Que assim, a presença de Jesus eleva o padrão vibratório de qualquer ambiente. Eleva. Quando a gente vai começar um trabalho espírita, por exemplo, não é? Nós iniciamos pedindo licença para iniciar o trabalho e evocamos Jesus, fazemos a reunião em seu nome. E quando a gente faz essa evocação, ela não é um discurso pronto, não. A gente busca dentro da gente a nossa religiosidade, a gente busca a nossa fé em forma de conhecimento, a gente gira os nossos chakras e a gente traz a presença de Jesus para o trabalho, nos reunindo em seu nome, conforme ele nos disse, ali ele também estaria. E a gente sente o padrão vibratório melhorar, não é assim? No livro Memórias de um Suicida, eu contei isso no último trabalho de Sters. Tem um momento em que vai acontecer uma palestra. É uma palestra grande, e quem vai palestrar é uma das crianças. Vocês lembram? Vocês leram? É uma das crianças que foi abraçada por Jesus, quando Jesus falou, vinde a minhas criancinhas. O espírito é uma dessas crianças. Então, é um espírito que se apresenta de uma maneira bastante jovial ainda, parece um adolescente, né? Mas a presença desse espírito, evocando a imagem de Jesus acolhedor, as crianças espirituais, se a gente pode chamar assim, produzia uma vibração positiva em todos aqueles que estavam no ambiente da palestra. A lembrança de Jesus faz isso. No Natal, que todo mundo entende que é o nascimento de Jesus, todo mundo não dando a fazer uma caridadezinha? Todo mundo doa alguma coisa, faz um bem, se reconcilia, fala, poxa, é Natal, né? Vamos reconsiderar. Então, a gente enxerga, né? É palpável que a presença de Jesus eleva o nosso padrão vibratório. Eu acho que o Cícero tem toda a razão. Mais do que fazer o evangelho no lar, da maneira tradicional, de ler o evangelho e tentar fazer as nossas preces ali, vivenciar aquilo que se professa. Mas se a gente ainda não tem, como mordomo infiel, um patrimônio para oferecer, a gente pode recorrer à prece. A prece, a abençoada prece, porque a prece traz a presença de Jesus para o nosso lar, eleva o nosso padrão vibratório para que a gente possa vivenciar o evangelho, como disse o Cícero, né, Cícero? E a nossa ação ir convencendo as pessoas daquilo que a gente professa. Porque falar, todo mundo fala, e fala bonito às vezes, mas a prática, ela convence, né? Ela convence. Contra fatos não argumentos. Se você está vivendo o evangelho,
o evangelho é absorvido por todos aqueles dentro do seu lar. Então, acho que o Cícero tem toda a razão. Você traz, através da prece, a presença de Jesus, que eleva esse padrão vibratório e passa a viver o evangelho, né? Com recurso, talvez, que não seja seu, seja do mordomo infiel, mas está presente. Você falou da prece, tem uma passagem do Chico, que ele já estava bem debilitado fisicamente, e aí ele disse para o Emmanuel, Chico Xavier, né? Disse para o Emmanuel, eu já não tenho mais condições de fazer nada para ninguém. Aí o Emmanuel disse assim, como não? Você não pode fazer uma vibração para aqueles que sofrem? Né? Você está impedido disso? Aí o Chico falou, não, isso eu posso, né? Isso. Mas tem, nesse livro... Pode falar. Não, eu só ia pedir para você ler a pergunta do Denilson depois. Não, conclui que... Pode concluir. Deixa eu só concluir, então. Nesse livro tem a pureza sem virtude, né? É uma história de uma pessoa que ele falou assim, né? Eu vou ser a melhor pessoa possível. Aí ele ia na sinagoga, fazia lá suas preces, né? Passava pelas ruas, né? Cumprimentava as pessoas, enfim, até as crianças, né? Faziam questão de cumprimentá-lo, né? Porque ele era ali tido uma pessoa de bem, né? Uma pessoa cheia de uma pessoa, né? E aí aconteceu um problema lá, uma peste naquela cidade, ali naquele entorno, e naquela localidade, e aí então desceu um anjo, né? Isso Jesus contando. Desceu um anjo e falou, bom, eu tenho que procurar aqui a pessoa mais pura, né? Para me ajudar. E foi então em busca dessa pessoa. Só que quando foi fazer essa proposta para que ele pudesse, então, ajudar, né, naquele trabalho, ele não se dispôs, né, porque ele estava distante da impureza, né, ele não se relacionava com as pessoas enfermas, com as pessoas de má vida, enfim, ele fazia, vamos dizer, o contrário daquilo que Jesus fazia, né, que Jesus, ele estava sempre, né, no meio daquelas pessoas de má fama, né? E ele era apontado negativamente por isso, né? E, na verdade, ele estava ali renovando almas. Mas ele não, ele era uma pessoa, um ser puro, né? E aí, então, ele falou, bom, não posso perder tempo com esse, né? Esse não vai me ajudar. E aí procurou outras pessoas também de ditas boas-vidas, né? Eita, Calixto. Oi, saí? Voltou. Parou um pouquinho. Ele procurou as pessoas ditas de boa vida e... Não conseguiu também auxílio. Aí tinha lá um criminoso que estava em recuperação, mas é aquela recuperação sincera, né? Ele queria mudar a sua vida. E ele foi convidado a ajudar, e ele efetivamente ajudou, né? Então, eu faço a correlação dessa história com o Evangelho no Lar. Porque fazer o Evangelho no Lar não é exclusivamente se reunir, né? Ou necessariamente, ou exclusivo ou necessariamente, a família se reunir para fazer a leitura do Evangelho, né? Mas é antes, assim como vocês falaram, viver o Evangelho, né? Mostrar para as pessoas, a nossa parentela, que nós estamos sendo pessoas melhores, com atitudes melhores, né? Nós precisamos motivá-las, porque senão, como disseram vocês, tudo é um verniz, né? É uma pureza sem virtudes. Sim. Ô, Calixto, eu gostaria que você lesse a colocação do Denis, eu achei muito boa. Acho que a Sael que lê melhor, porque eu tenho dificuldade aqui para ler.
Eu leio para É, você. é. Na verdade, minhas vistas não está curta, meu braço que está curto. Se o braço fosse maior, né? Só vejo o olhinho do Cícero fechando. Vamos lá. Modelo e guia, igual. Exemplo e direcionamento. Estes não transformam ninguém, somente mostra como podemos nos transformar por nossa conta. Sendo assim, não perderemos nossa identidade, mas a transformaremos. Ui, eu acho que é isso aí, Denilson. O Antônio Márcio. O Valdir Valdir falou. também colocou, o que... Tá. O do Valdir, André. Aquele jovem, ele falou o nome do jovem que você citou. O jovem do livro era Aníbal de Silas. É o jovem. Memória de um Suicida. Do livro Memória de um Suicida. Ô, Valdir, você é sensacional, Valdir. Obrigada. Eu só lembro a história e lembrei o livro, achei que lembrei pra caramba. Obrigada, viu, Valdir? Sempre um recurso. Cleiton Vaz. O que falta em muitos... É o Antônio Márcio respondendo para o Cleiton. O que falta em muitos lares é conversa, compreensão e aceitação. É verdade, Antônio, espera só um pouquinho. É verdade, mas é porque o lar é um lugar de reconciliação e não de realização de sonhos, né? A gente precisa se reconciliar. Então, quando a gente tiver o recurso, a gente dá a conversa, dá a compreensão, dá essas virtudes. Quando a gente não tiver, a gente dá a prece, né? Para poder buscar no recurso de Deus, um patrimônio que a gente ainda não tem, mas o lar é o melhor lugar para a gente desenvolver esse patrimônio. Fala, Calixto. Uma história assim bem simples, mas que ilustra bem, não é isso? É aquela pessoa que fala para o filho, né, para o filho não mentir, aquele exemplo clássico, né? Fala para o filho não mentir, mas quando alguém toca o telefone, né, a esposa, por exemplo, fala para o marido, fulano, fala que eu não estou perto do filho, né? Ou seja, aquilo, né? Quer dizer, o filho não deve mentir, né? Mas o pai está mentindo. Que credibilidade ele tem? Então, fazer a leitura, né, sem dar o exemplo, e nem sempre nós vamos conseguir. É importante pontuar isso, né? Mas nós precisamos demonstrar que estamos tentando, estamos nos esforçando para conseguir. Isso é importante. Sim. Sim. Mais algum? Patrícia Feitosa. Maravilhosa palestra. Falar de Jesus e tentar decifrar a sua grandeza sempre nos enobrece a alma. Sempre, Patrícia. Como eu expliquei, a presença de Jesus desperta o melhor de nós. O Eduardo. No Velho Testamento, os homens só conheciam o crescimento por meio da guerra. Jesus veio para mostrar uma nova postura. Querem comentar? Viu, Eduardo? Eu li uma vez no livro do Ramatiz, se não me engano, A Missão do Espiritismo. Eu vi uma frase que eu gravei, eu achei muito interessante. O Ramatiz, falando do Espiritismo como terceira revelação, ele diz assim, que o Moisés, com seus 10 mandamentos, Moisés nos trouxe a lei de justiça, aquele povo rude, duro, né? Que poderíamos ter sido nós lá naquela época. E Jesus, com seu evangelho, ele nos trouxe a lei do amor. E a doutrina espírita, trazida pelos espíritos superiores, codificada por Allan Kardec, nos trouxe a lei do dever. O dever de nós colocarmos em prática tudo aquilo, o pouco que compreendemos de Moisés, de Jesus, e a doutrina espírita, o espírito superior nos traz, através da doutrina espírita, nos traz os ensinamentos de Jesus de uma forma clara, sem dogma, sem preconceito. Então, se nós vamos analisar friamente, nós procuramos estudar o cristianismo na sua origem. Nós procuramos, talvez, nós seríamos até mais evangélicos, né?
nossos irmãos que também se diz evangélico, porque nós analisamos sem dogmas, sem preconceitos, os evangelhos de Jesus. E nós estudamos um livro, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa, é fabuloso. Nós vemos as passagens de Jesus e a interpretação dos Espíritos, tudo fica mais claro para que nós compreendamos os ensinamentos de Jesus. Mas podem completar, se vocês quiserem. A Érica Dias, nossa amiga. Personalidade vem de persona, igual máscara, e vamos trocando, aperfeiçoando, sem perder a essência. É isso aí, Érica. Hoje, né, eu sou o Calixto, mas quando eu desencarnar e reencarnar, eu já poderei ser Carlos, Pedro, Paulo, né? Assim como não era Calixto antes, né? Então, eu acho que o comentário que a Elke fez sobre a Érica? questão do orgulho, né? Não, você, antes. Do orgulho, né? Nós queremos ser exclusivos, né? Nós queremos ter as nossas opiniões, e por mais furadas que elas estejam, né? Por mais incoerentes que elas sejam, nós queremos defendê-las, né? Por puro orgulho. Mas nós precisamos ouvir e considerar, né? Tudo aquilo que nos dizem, porque para que nós possamos fazer, como disse Jesus, a separação do joio e do trigo, nós precisamos considerar, né? Se nós não considerarmos, se nós relegarmos, né, ao ostracismo, aquilo que nos dizem, nós não vamos aprender nunca, nós não vamos evoluir, não é? O seu Reinaldo, que falou na outra palestra, de Aristóteles, acho, uma vida sem reflexão não merece ser vivida, né? Mais algum comentário? Marcela Ábido, Mingoni agora. Parabéns por mais esse encontro. Ótima escolha do tema, imprescindível lembrar da figura de Jesus nos dias em que estamos vivendo. Em todos os dias que estamos vivendo, Marcela, é importante a gente lembrar de Jesus também fora da crise, né? Para que nós tenhamos uma ação, para que nós mantenhamos a nossa ação baseada no evangelho que a gente deseja viver, e não uma reação quando vier a crise, né? Nos momentos de menor tormenta, porque todo mundo diz que existe, viu? Existe um tempo eu nunca vi, só ouço falar. Mas quando chegar esse tempo de um mínimo de paz, de um mínimo de equilíbrio, a gente se fortaleça no Evangelho de Jesus, a gente se fortaleça na sua presença, para que estejamos fortalecidos na hora da crise. Tinha uma antes ou era dela? É o Antônio Márcio mesmo? Fabiana, querida Fabiana, que nossas versões atualizadas tragam mudanças para melhor. Que assim seja, amiga, que assim seja. O Antônio Márcio. Já foram realizados diversos experimentos em relação às sociedades utópicas e boa parte delas resultam negativas. Ainda creem que um dia será possível chegar nessa utopia que tantos acreditam? O que é uma sociedade utópica? É um mundo perfeito? É o reino de Deus? Não entendo. Não compreendo. Utópico, o que é utópico é algo irrealizável, algo que não dá para viver, né? Então, é aquela coisa, né? São as fórmulas miraculosas que acabam não dando certo, né? Então, nós precisamos observar isso, né? Então, na Agora, utopia... eu gostaria de fazer... Não, pode falar. Não, pode concluir. Pode falar, Elke. Então, não pode quero. concluir, Calixto. Eu que interrompi vocês. O importante, eu acho, Calixto, é que, independente de perdermos a identidade, isso nós não perdemos jamais. Né? O que nesse livro aborda, que eu acho interessante a gente citar, tem muitas coisas para a gente falar desse livro. Né? Por exemplo, lá fala sobre sinal de elevação, né? Para ver se nós estamos nos elevando. Tem algumas dicas desse livro que fala assim, quando nós procedemos com o outro da mesma forma que nós gostaríamos que o outro procedesse conosco. Quando nós compreendermos que vencedor
não é aquele que vence o inimigo até a morte. Não, vencedor é aquele que vence a si mesmo. Que o orador eloquente é aquele, não além das palavras santificantes, que ele exemplifica os próprios atos, né? Que será nobre aquele que acumular os créditos do amor, da gratidão. Então, nós, independente de qualquer coisa, nós vamos perceber se nós estamos nos elevando com as nossas ações, com as nossas atitudes, né? A gente vê que o maior exemplo para nós, a melhor forma de nós evoluirmos é através do trabalho benfazejo, né? Da prática do bem. Como o Calixto diz, Calixto, a prática do bem, como é que é? É nosso maior objetivo na encarnação, como é que é? O único objetivo da vida é a prática do bem. Então, isso, e lá... E você falou nós isso não da caridade, né? Perder você a identidade para fazer tudo isso, né? Claro que não. Oi, Calixto. Fala, Calixto. Então, você falou do Espiritismo, eu ia falar caridade, do Espiritismo, e a bandeira do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Né? Exatamente. Que Paulo dizia, né? A gente fala assim, Paulo, Jesus, né? Porque Paulo falava assim, né? Se é o Cristo que habita em mim, então quem falava por ele era Jesus. Talvez em determinados momentos ele era o médium de Jesus. Mas ele fala caridade, não é? Que a gente pode ser tudo, mas se não tiver caridade, a gente não fez nada, não tem nada, não desenvolveu virtudes. E nesse livro, eu gosto, foi bom você falar, porque me deu o gancho, porque essa é a lição uma das lições que eu mais gosto desse livro, que é daquela pessoa, você lembra, né, Cícero? Que não tinha nenhum recurso material, né? Ele não tinha nenhum haver, e ele, então, ele dizia assim, dele para consigo mesmo, né? Eu não posso fazer nada por ninguém, né? E ele pensava muito nas pessoas. Então, quando ele tinha lá um tempo vago, né, ocioso, ele ia para a estrada, para limpar a estrada, tapar os buracos, tirar as pedras, para que quando as carruagens passassem, né, elas não sofressem nenhum prejuízo. E ele tinha só o suficiente para alimentar a sua família. Não tinha como vestir o nu, como dizia Jesus, não é? Não tinha como alimentar o faminto, enfim. Mas o que ele podia fazer, né, pensando no seu próximo, era cuidar daquela estrada, para que aquela estrada, né, não prejudicasse não causasse nenhum acidente, não prejudicasse ninguém. E aí, quando ele desencarna, Jesus contando, quando ele desencarna, ele chega no plano espiritual cabisbaixo, né? Ele fala assim, puxa, eu não fiz nada, né? Eu gostaria de ter feito alguma coisa pelo meu próximo, mas não fiz nada. E aí, né, falam para ele assim, né, os espíritos superiores falam, você fez muito, porque você fez tudo aquilo que estava, né, nas suas mãos. Tudo aquilo que você podia fazer para beneficiar o seu próximo, que era possível, você fez, não é? Então, às vezes, quando nós falamos da caridade, nós pensamos em obras grandiosas, né? Faraônicas, quando, na realidade, tirar a pedra do caminho, né? Para que ninguém tropece, a casca de banana para que ninguém escorregue, já é o suficiente. Demonstra que nós estamos pensando no próximo. Então, lembrando, né? Se nós somos espíritas, nós não podemos afastar a ideia, em nenhum instante sequer, da necessidade de fazermos a caridade. Primeiro, entendê-la, porque a caridade é um conceito, mas, num segundo momento, praticá-la. E nessa história, que é uma das mais... eu considero uma das mais bonitas também, esse senhor que tinha muitos filhos, não tinha uma moeda para ajudar ninguém, e ele sofreu por isso, ele resolveu, já que não conseguia fazer nada de material, lutou o tempo inteiro para extinguir
os seus pensamentos inferiores. Se alguém falava mal de alguém, ele via alguma virtude e falava. Se alguma pessoa ali ofendesse, estava irado, ele via como um enfermo. Então, na verdade, além dessa que você falou, esse irmão, e nós devemos fazer também, ele combateu o tempo inteiro o mal. E nós também temos que combater esse mal, principalmente o mal que existe em nós. Então, ele foi vitorioso porque ele guerreou o tempo inteiro contra o mal. Então, o Calixtinho falou da verdadeira caridade, eu sempre repito isso para que eu possa aprender. Mas no Livro dos Espíritos, tem uma questão que eu sempre repito no centro, que o Kardec pergunta para os espíritos superiores, como Jesus entendia o verdadeiro sentido da palavra caridade. E os espíritos respondem assim: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, benevolência é toda ação, todo ato que nós praticamos que vai gerar um bem para os outros, um bem para nós, né? Indulgência, de dentro, indulgência do latim ou do grego, significa ser dócil, ser gentil. Então, nós aceitarmos o nosso companheiro difícil, apesar dos seus defeitos. E, se possível, se ele permitir, procurarmos ajudá-lo e perdoar todas as ofensas. E nós sabemos que perdoar não é esquecer. Ninguém sofre de amnésia. Perdoar é nós não retribuir na mesma moeda, né? E, se possível, pagarmos o mal com o bem. Né? Desejar as coisas boas. E o nosso irmão Barbosa, que eu queria aproveitar para fazer uma vibração por ele, que está meio enfermo, e ele sempre tem uma frase que ele repete sempre, eu acho ótima: a melhor maneira da gente se livrar do inimigo é fazer dele nosso amigo. Né? Então, a gente tem que ter essa mentalidade, esse pensamento. Né? O que quer falar alguma coisa? Tem mais aqui, mas... A Roseli, eu quero falar também de como que a gente sabe que está evoluindo, mas eu falo dali a pouco. E aí é disso aí que nós estamos falando. A Roseli Aparecida, delícia ouvir vocês, gratificante demais. Roseli, a gente que agradece, porque aqui nós estamos unidos da maior boa vontade, viu? Obrigada. A minha amiga Vanessa, que quem ama o feio bonito lhe parece, é o que maravilhosa. Sou eu a maravilhosa, se vocês não entenderam. Esse trio é sensacional, gratidão. E modesta ainda, né? O que modesta, né? Muito! E modesta. O Cícero Reis que está ali, na verdade, é a Andréia. Eu devia ter entendido, né, Cícero? Eu, Andréia, sou suspeita, porque sou fã dos três. Tudo de bom essa live. Parabéns. Obrigada. Eu vou dizer uma coisa. A presença de vocês aí faz muita diferença para a gente. Porque a gente é movido por esse afeto, pela segurança do apoio dos amigos, né? O Valdir, querido. Esses três realmente inundaram nossa vida da presença de Jesus com esse debate maravilhoso. Valdir, coisa mais rica. Obrigada, viu, amigo querido? Sobre onde que... Aí, vamos dar continuidade aqui só para encerrar. Vamos só fechar a coisa. A gente teve contato com as notícias de Jesus, reconhecemos a boa nova, queremos implantar o evangelho no lar, estamos fazendo aquele esforço, porque parece fácil quando a gente diz aqui, mas é árduo, é danado de difícil, né, a prática do evangelho, a mudança do ser que somos. Nós estamos tentando fazer de Jesus nosso modelo e guia. Como é que a gente percebe que a gente está se transformando? Do jeitinho que o Cícero falou, porque eu tirei isso do livro, não é minha opinião lá. Lá no Jesus no Lar, na lição que eu vi, fala que um traço indiscutível da sua elevação é o trabalho infatigável no bem. Então, você percebe que você mudou quando você começa a produzir, né? A produzir ações de bondade. E aí fala lá assim, se nós conhecemos a árvore pelo fruto, nós reconhecemos o operário do céu pelo trabalho que ele exprime. Então, não só
falar daquilo que a gente acredita, não só tentar a prática da compreensão e do evangelho dentro do lar, mas transformar isso em ações, né? E ainda nessa lição fala assim: abençoada a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar. Olha, a gente está sempre, né, nessa posição de quem corrige e educa. Não, abençoados seremos se nós permitirmos o nosso aperfeiçoamento, não é? Eu queria só falar disso, que tem como a gente ver se a gente evoluiu. Adelita? Vocês falaram de alguns livros, então, como há algumas pessoas que não são espíritas, que podem eventualmente assistir a palestra do Cícero, né, o trabalho que estamos realizando aqui, o Cícero falou dos livros de Emmanuel, né, há 2000 anos, 50 anos depois, Ab Cristo, tem o Paulo Estevão, Renúncia, né, tem alguns livros. E são, então, o autor espiritual é o Emmanuel, e quem psicografou foi o Chico Xavier. Você falou do livro, a Elke falou do livro Memória Chico de um Xavier. Suicida? Da Ivone do Amaral Pereira, né? Então, quer dizer, são livros que nós, no meio espírita, conhecemos, já lemos, né? Ou então, se não lemos ainda, vamos ler, mas é bom sempre citarmos, né, os autores, os médiuns, né? Enfim. Mais no algum caso comentário? Do Memória do Suicida é o Camilo Castelo Branco, né? Camilo Castelo Branco. Parece que tinha mais algumas coisas aí. Adelita. Excelente exposição, adorei. Amigos queridos, nunca estivemos mais unidos. Amos. Amor correspondido. O Luiz riu. Viu, Elke? Aceitar o amigo difícil Luiz Carlos, que metralha perguntas e discorda. Aceito e amo. Tô aí na pegada de Jesus. Mais algum? Então, Cícero, quer fazer suas considerações finais? Já falta 9 minutinhos, acho que a gente pode, né? Eu queria agradecer a presença de todos que participaram, a sua presença, a presença do Calixto. Eu sozinho seria bastante difícil, embora nós preparamos aqui um material para a gente falar umas 2 lives, né? Mas, de qualquer maneira, eu agradeço a Deus, e é sempre bom, toda vez que nós estudamos, porque nós aprendemos que, quando nós falamos, o primeiro que ouve somos nós mesmos, porque os nossos ouvidos estão próximos à nossa boca. Então, quanto mais nós falamos, o meu amigo Valdir falou uma coisa certa vez, ele faz bastante coisa interessante, mas uma coisa que ele diz, que ele grava bem porque ele fala. Então, quando nós falamos, nós vamos gravando aquilo que nós falamos, né? Igual certa vez eu fui fazer uma palestra lá em Biritiba Mirim, e eu estudei para falar sobre reforma íntima, e falei 1 hora sobre reforma íntima. Quando eu voltei para casa, eu falei, meu Deus, como é que eu posso não tentar me melhorar se eu falei tanto de reforma íntima, tão necessária para nós? Então, quando nós falamos, nós vamos também, de alguma forma, nos comprometendo, né? Eu agradeço, assim, a oportunidade, a boa ideia que teve o nosso irmão André, e agradeço vocês pela companhia, e todos aqueles amigos queridos que participaram. Um grande abraço para todos vocês, que tenham uma boa semana, né? Que tudo corra bem para vocês. Calixto? Bom, eu também, você me agradeceu, mas eu devolvo o agradecimento pelo convite que você fez e participar. É sempre um prazer trabalhar com você, com a Elke, enfim. Agradeço a todos que nos assistiram, que colocaram as suas posições pessoais, né? Tal como o Luiz, por exemplo. É importante, não é, que nós tenhamos uma opinião. Tá certo que para ter opinião nós precisamos de recursos, né? Nós precisamos fundamentar as nossas opiniões. Para isso nós precisamos de adquirir conhecimento.
conhecimento e vivência, né? Então, nós precisamos, nós agradecemos, né, por todo esse envolvimento. Fica mais fácil um trabalho assim em conjunto do que um trabalho solo, né? Porque falando assim ao vivo, se nós falássemos sozinhos, ficaria uma coisa meio sem sentido, né? Parece que nós estaríamos diante de ninguém, quando na realidade nós estamos diante de muitas pessoas, não só os que estão participando da live aqui, como o palestrante e os seus convidados, como aqueles que estão assistindo. Então fica mais dinâmico e fica mais dá mais sentido ao trabalho. Mas eu agradeço mais uma vez, agradeço a Deus, né, a Jesus e a toda a espiritualidade por nos intuírem, por nos inspirarem para realizarmos aqui um trabalho, né, como que realizamos. E do meu eu que teve um probleminha aqui na conexão, só para avisar, ela teve um probleminha na conexão, caiu, está tentando entrar de novo. Mas, de qualquer forma, também queria agradecer a todos e avisar que semana que vem tem uma palestra com o Robson, atendendo a pedidos aí, muitas pessoas pediram, ele vai fazer uma palestra e os convidados ainda a confirmar. E a Elke não está conseguindo entrar mesmo. De qualquer forma, agradecemos a Elke também na palestra. Eu queria aproveitar, né, citar o meu amigo Luiz Carlos, assim, não tem nada que aborreça no que ele fala, porque o meu amigo Luiz, eu só vejo nele o potencial que ele tem, o quanto ele pode contribuir bastante com o seu conhecimento. O Valdir é um exemplo de amor pelo aprendizado, pela leitura, só coisas boas para todos eles. Todos eles que participaram. E se você puder falar as outras pessoas, se der tempo aí citar as outras pessoas que mandaram mensagem, André, só para encerrar? Não sei se dá tempo. Das que tinham mandado, e a gente não citou, a Michele, né, que está aqui, a Agnes, Miriam, muitas pessoas aqui, né, dando oi desde o início, né, só que a gente acaba não colocando só para não quebrar o raciocínio, mas várias pessoas, Vladimir, as duas Éricas, Margarete, Helenita, Roseli, Lutz, então, várias pessoas aí participando. A Elke acabou de mandar mensagem aqui e não vai conseguir entrar mesmo, então acho que a gente pode finalizar. Ok? Obrigado a todos, vamos finalizar então. Valeu, gente, semana que vem tem mais. Valeu, obrigadão, Cristina, obrigadão. Valeu, Cícero, obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Agradeço a todos. Um grande abraço. Abração, tchau, tchau.